chegará o tempo em que os homens olharão para o assassino de um animal com a mesma forma que olham para o assassino de um homem. Essa frase é de Leonardo da Vinci. E com ela que eu abro esse vídeo, que vai ser um dos mais importantes aqui que eu já postei, que eu vou falar sobre como eu parei, né? E como parar de comer carne. E como isso, como a minha história, né, pode de repente servir como um exemplo e uma inspiração para ti, né, para você que também tem vontade de fazer essa mudança, mas não sabe como. E como fazer isso mesmo morando no interior, né? E da forma mais consistente possível. Então, eu decidi que eu ia parar de comer carne em 2016, 17, por aí. Na verdade, um pouco antes, mas foi mais ou menos nessa época que eu de fato eu parei. Ainda não marquei certinho a data na época, mas eu que eu lembro mais ou menos foi nesses anos. E, né, eu não parei com tudo de uma vez só, porque é difícil. Eu queria muito, mas eu sempre fui de pensar em que tem que levar em conta que o processo é de longo prazo, né? Tudo na vida, para poder realmente dar certo, realmente validar, tem que ser no longo prazo. Assim como eu acredito aqui no canal do YouTube, assim como eu acredito em qualquer trabalho, qualquer faculdade, né? Tem que ser no longo prazo. Aqui atrás de mim tá aparecendo as abelhinhas de Jataí que a gente tem aqui. E elas estão toda ali trabalhando, hoje tá calor. E elas estão começando a vir em mim agora aqui na minha cara, no meu cabelo. E elas são legais que elas não são ferrão, elas não têm ferrão, elas estão em extinção. E elas devem ser criadas cada vez mais, né? Eu defendo isso como pet, por causa que se for deixar apenas pela natureza e pelos homens aí, né, elas vão acabar morrendo. E a maior parte da nossa polinização do Brasil é por causa das nossas abelhas nativas sem ferrão. Mas, continuando, eu primeiro parei com todas as carnes, com todos os embutidos, na verdade, né, que hoje já são classificados oficialmente, né, como cancerígenos, como salames, mortadelas, presuntos, bacon, empanados, né? Nunca curti muito bacon. E primeiro eu fiquei um meio ano sem comer embutidos, né? Comecei por aí. Primeiro passo. Segundo passo, depois desse meio ano mais ou menos, eu parei com as carnes vermelhas, né? A única que eu comia era carne de gado, né? Carne bovina. E, né, depois de um meio ano eu fiz esse segundo passo, né, de parar com a carne vermelha. E também com a gelatina, né? E muita gente não sabe, né, que a gelatina também vem da carne, né? É um insumo, vamos dizer assim, né? É muito ruim ter que falar isso, né? Que sobra, né, da carneada do bicho lá, né? Do animalzinho indefeso, que é o colágeno, né? Que eles pegam tudo que sobra lá e fazem a gelatina. Isso eu tô falando por cima, né? Não é exatamente assim, né? Mas falando por cima é isso mesmo que acontece. E após um ano só comendo frango, basicamente, e de vez em quando peixe, né? Que não tem tanto costume de comer peixe. Quer dizer, tem, mas a gente lá em casa não tinha tanto. Depois desse um ano só comendo frango e peixe, né? Foi o terceiro passo, foi esse. Quer dizer, o terceiro passo depois foi parar de vez, né, com as carnes brancas também, né? Carne de porco eu já nunca curti, né? Então não foi o caso. Mas parar com a carne do frango, carne de peixe, né? E depois, né? Depois de um bom tempo, né? Aí no caso já tu consegue parar de comer carne em si, né? Se tornar vegetariano, né?
parando com as carnes vermelhas e com as carnes brancas, né, você se torna vegetariano, ovo-lacto vegetariano. E daí depois de uns 6 anos daí, né, disso tudo, daí sim, né, dia 1º de janeiro de 2023 eu parei de vez com mel, leites e todos os derivados, né, queijo e tudo mais. E eu acho que a melhor maneira, né, se tu tem vontade mesmo de fazer essa mudança, é indo de passo a passo, né. Faz 6 meses faz uma mudança, 6 meses faz outra mudança, porque é complicado, né? A gente vive numa sociedade que esse costume, essa cultura é enraizada, né? Então, vai ter a galera que vai fazer piada, vai ter a galera que vai fazer chacota, vai ter gente que vai falar que tu vai morrer por parar de comer carne, né? E vai ter até doutor, médico, né? Que às vezes não estudou muito a fundo essa parte em si, né? Da nutrição vegetariana. E que vai falar que não pode, nossa. Né, nossa, vai passar mal, né? E não é bem assim. Estamos aqui, né? Eu e mais tantos, né? E os grandes filósofos antigos, nossos grandes marcos, né? Da nossa cultura, da nossa história humana e da filosofia, uma boa parte deles, né? Eles eram vegetarianos de fato, né? Não comiam carne. E isso faz uma diferença enorme para nossa saúde, para nossa psique, né? E eu acredito muito também para nossa própria espiritualidade, né? Que foi o motivo principal que me levou a parar de comer carne, né? É a questão de considerar justamente isso, o assassinato de um homem, a mesma coisa que o assassinato de animal e vice-versa, né? Para mim, o espírito que está habitando ali não tem diferença nenhuma de valor de um para outro, né? São muito, até os animais são muito mais importantes do que nós seres humanos que estamos aqui, né? As próprias abelhinhas aqui, né? Sem elas, sem todas as espécies dela, o planeta não sobrevive, né? Tipo, é impossível, né? Sem a polinização delas. E depois vem a questão da, né? Se tu quer de fato conquistar uma massa magra mais, tu quer fazer musculação e tudo mais, daí é um outro papo, né? Se tu quer fazer academia sendo vegano, vegetariano, na verdade é o mesmo papo para quem não é. Mas aí vem a questão, né? Quais são as melhores fontes de proteína pro vegano, pro vegetariano, né? São as leguminosas, né? Grão de bico, ervilha, lentilha, feijão preto principalmente. Nossa, feijão preto, inclusive, é um dos alimentos que nós vemos, né, bem falados nos estudos e nos documentários sobre as zonas azuis, né? As zonas azuis, regiões do planeta onde as pessoas vivem muito mais e com muita mais saúde, né, durante esse período. E o feijão preto aparece, né, na cidade de Nicoya, se não me engano, Porto Rico, que é um dos alimentos mais saudáveis que tem, né? E tem muita proteína nas leguminosas, né? Então, se tu vai parar de comer carne, né? Se tu quer, claro, se tu for parar com tudo, tentar sendo mais radical, assim, é mais difícil, né? Eu te aviso. Porque mesmo não parando com tudo, assim, já é bem difícil tu se manter, principalmente no início. Depois tu aprende a lidar com as piadinhas e a se alimentar melhor, né? Mas principalmente, se tu vai deixar de comer carne, come uma porção a mais, digamos, de feijão no teu dia a dia, ali, de feijão e de arroz, que tá feito, né? Feijão e arroz, combinação nossa brasileira, que tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa, né? Metade do prato de feijão e arroz tá feito, não tem por que mais, né? Para nós sobrevivermos, a gente precisa de 0,8 gramas de proteína por quilo corporal, é muito pouco. Claro que hoje com a cultura fitness e com a cultura de wellness, né, de cuidar do corpo e tudo mais, né, vem toda essa questão de, nossa, tem que comer quanto de proteína, comer muito proteína, a galera se entope de proteína, só que proteína demais, ou ela faz mal, dependendo do caso, ou ela é realmente inútil, porque se tu come e tu não treina, vai ser só caloria a mais que tu vai ter ali, né, vai dar trabalho pro teu corpo digerir, né, se tu não treinar vai se tornar caloria que vai se tornar acumulada em forma de gordura, assim como o carboidrato, assim como a própria gordura que se alimenta.
E, né, por fim, se tu vai realmente fazer um trabalho de musculação, daí o ideal, né, para um vegano, para um vegetariano, é tu comer de 1,2 a 2,2 gramas de proteína por quilo corporal, né? Água também, tomar no mínimo 3 litros de água, né? Dormir bem, principalmente. Mas, né, em síntese, né, resumindo tudo isso, né, a meu aconselhamento, né, a minha dica é: pare uma coisa por vez, né? Resumindo, primeiro, pare com os embutidos, com todos os embutidos, né, que são cancerígenos, né? Tá na mesma classificação dos cigarros, né? Segundo, pare com a carne vermelha ou com a de frango, né? O que para ti for a, a que tu gosta mais no momento, né? Mas aqui no Brasil é costume de churrasco e tudo mais, então é muito. Geralmente a gente para primeiro com a vermelha, né? E depois de parar com a carne vermelha, você para com a carne, com todas as carnes, né? Com a carne de frango e do peixe, que tá maravilhoso, cara. Tua saúde já agradece parando com todas as carnes. Pode continuar comendo ovo, tomando leite, comendo mel, mas se possível, pare com eles também, né? Que é muito melhor para tudo, né? Pra tua saúde, né? Pra tudo, cara. Te digo, te digo. E é isso, cara, né? É o que eu tenho para dizer hoje, né? A minha recomendação que eu deixo é o que eu tenho para compartilhar no dia de hoje, né? E fiquei com essa natureza linda, maravilhosa, né? Aqui temos uma aroeira, né? Aqui temos mais umas abelhinhas aqui, né? Aqui as abelhinhas estão trabalhando ali também. Aqui a natureza linda e maravilhosa, né? Do interior do Rio Grande do Sul, né? Talvez vai chover, não sei. Mas é isso, galera. Que a força esteja com você. Vida longa e próspera. E nos vemos no próximo vídeo com mais ensinamentos, mais conversas aqui, né? Que eu quero é conversar com vocês. Pra mim isso aqui é uma conversa de amigo para amigo, né? Conte nos comentários mais dúvidas que vocês têm, né? Sobre algum desses assuntos que eu posso trazer aqui pra vocês, né? Eu sou vegetariano já vai fazer 8 anos agora, então eu acho que eu consigo ajudar as mais pessoas a também, né? Que querem seguir esse rumo, né? Que não sabem se segue, não segue e como seguir. E eu tô aí pra ajudar, né? Um deve ajudar o outro, né? E é isso, que a força esteja com você. Vida longa e próspera. Boa semana, bom mês e bora que bora.